Oi pessoal, aqui é Marcelo Amaral. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a seleção dos relacionamentos a desenvolver. Essa é a terceira etapa então do nosso modelo de CRM, tá? Nós já passamos lá pelo diagnóstico, né, aquela definição inicial, definimos as metas do CRM, então agora nós vamos falar sobre quais relacionamentos desenvolver. Então o que nós precisamos agora é responder a seguinte questão: por que a empresa, né, por que a sua organização precisa estabelecer um relacionamento com os clientes, né? Por que isso é necessário, tá bom? Bem, eu vou falar aqui de uma série de motivos para te ajudar a refletir um pouco mais sobre isso, ok? Bem, primeiro, boa parte dos negócios, principalmente as vendas complexas, as vendas de serviços, as vendas de bens duráveis, equipamentos, né? As vendas B2B, onde você tem ali, né, uma empresa como consumidor, você vai estar sempre se relacionando com ela. Então, é muito importante estabelecer esse vínculo, porque eu tenho uma recompra, né? Então, a maior parte de vocês, né, que está assistindo esse curso aqui vai lidar com clientes que vão se tornar clientes ali por um bom tempo, né? Seja pela vida toda ou por um longo período de tempo. Então, é importante estabelecer esse relacionamento porque isso aumenta significativamente as chances de recompra por parte do seu cliente, ok? Bem, o estabelecimento de um bom relacionamento também gera a oportunidade de upselling. O que é o upselling? O upselling é você vender uma versão superior do seu produto ou serviço. Então, se você vende um software, né, ali a versão básica e cobra uma determinada assinatura por mês, está vendendo, vamos dizer, estabelecendo um vínculo com esse consumidor, com esse cliente, e você consegue, dali um tempo, falar assim: olha, Marcelo, aqui ó, eu vi que você já está usando esse produto há um tempo, eu acredito que você está satisfeito, e então agora eu queria fazer uma oferta para você ter mais benefícios ainda. Então apresenta ali aquela oferta adicionando algumas features, né, algumas outras variáveis, alguns outros benefícios. Outra possibilidade interessante do relacionamento, gente, é fazer o quê? O cross-selling, ou a venda cruzada, ou a venda complementar. O que é isso? A venda complementar, gente, é quando você, né, no momento inicial, vende um bem, um produto, né? Imagine que você vendeu ali um automóvel para aquela pessoa, e aí você então, no momento posterior, você vai fazer o cross-selling, ou seja, você vai vender a assistência técnica, você vai vender um acessório, você vai vender o seguro do automóvel, você vai vender o e-fulfillment. Quem já passou aí pela experiência de comprar um automóvel conhece bem esse processo, né? Você comprou um automóvel, você vai ver que dali a pouco as pessoas começam a te ligar para oferecer bens, né, outros bens e outros serviços. Até às vezes tem um pouco invasivo, porque elas te oferecem algo sem esperar necessariamente construir um relacionamento, sem ela ter uma intimidade suficiente para te acionar, te mandar um WhatsApp, para, né, te ligar, e acaba então invadindo a sua privacidade. Muitas vezes então esse tipo de venda, o cross-selling sem relacionamento, pode ficar comprometido. Mas na medida que você ganha espaço, você ganha confiança, você ganha relevância do consumidor ou do cliente corporativo, você então passa a ter mais espaço para fazer esse tipo de ação, tá bom? Bem, para que mais que a gente estabelece um bom relacionamento? Imagine que você trabalha com um serviço que é aquele tipo de serviço que vem de uma vez só, né? Nós já falamos aqui algumas vezes, mas o casamento é um grande exemplo de um serviço que tipicamente as pessoas consomem uma vez na vida, né? Ou às vezes duas, quer dizer, não muito mais do que isso. Mas, vamos dizer, eu casei, ok, comprei o seu serviço, para que você vai estabelecer um relacionamento comigo se essa é uma compra única, uma compra spot, eu não vou voltar a ser seu cliente ou comprar aquele serviço? Porque, gente, existe um negócio chamado referrals, ou as referências, ou seja, um consumidor ou um cliente corporativo, né, satisfeito, bem entendido, ele pode te gerar outras indicações. Ele pode criar uma cadeia de novos consumidores, novos clientes para o seu produto ou para o seu serviço. Então, estabelecer um relacionamento com aquele cliente, né, não é só para vender para ele, é para fazê-lo, né, vamos dizer, um grande propagador do seu serviço, do seu produto, um defensor da sua marca, né, um indicador para outras pessoas do círculo dele social. Né? Em tempos de redes sociais, isso é um grande negócio. Quer dizer, estabelecer um relacionamento e garantir que as pessoas façam referências, pedir a elas que contribuam nesse sentido, pode ser uma grande estratégia também.
Bem, um outro argumento forte para se estabelecer um CRM é o que, gente? É blindar os clientes. Né? Provavelmente a sua organização tem algumas contas que são muito representativas e que elas podem, né, caso você as perca, comprometer o seu faturamento. Então, é importante estabelecer um vínculo muito próximo com essas contas para que você possa tentar fazer uma blindagem, uma prevenção. Quer dizer, você vai estabelecer um vínculo com o objetivo de evitar que outras ofertas, que outros concorrentes, que outros players venham a tomar parte ou até a totalidade então daquela receita. Então o CRM também se presta a isso, a criar então essa proteção da sua carteira de cliente, especialmente daquelas contas mais rentáveis, daquelas contas mais volumosas e aquelas contas mais estratégicas. Uma outra questão também, embora seja difícil a gente definir uma regra, uma métrica muito específica, é aquela máxima de que é melhor, né, vamos dizer assim, mais barato manter um relacionamento do que conquistar novos clientes. Né? Em algumas literaturas eu já li que é 5 vezes mais barato manter um cliente do que conquistar outros novos. Por quê? Quando você vai conquistar um cliente, você tem aquele custo de aquisição, né? Você tem que anunciar, você tem que prospectar, você tem que visitar, muitas vezes você tem que homologar o seu produto ou o seu serviço. Então, toda vez que você tem que adquirir um novo cliente, você tem um custo adicional. Agora, se você tenta aumentar a venda e vender produtos complementares dentro do mesmo cliente, fazer com que ele indique o seu produto ou serviço para outras pessoas ou empresas, ou até empresas dentro de um mesmo grupo corporativo, isso pode significar uma redução de custo, uma otimização do tempo, você pode queimar algumas etapas aí no processo de venda, quer dizer, quando você já entra com uma indicação, você queima aquela etapa do cara saber seu nome, dele ter confiança, porque ele já vem com essa recomendação. Outro ponto importante que o CRM pode te ajudar bastante é a reduzir o ciclo de venda. Né? Então vamos imaginar que você presta um serviço de consultoria e gasta ali em geral para abordar, prospectar, fazer uma visita, levantar a demanda do cliente, apresentar uma proposta, concluir e tal, que você gasta 6 meses para fechar um negócio com um novo cliente. Agora, em contrapartida, se você tem, né, vamos dizer assim, um bom relacionamento, tanto naquele mesmo cliente, você pode reduzir esse ciclo de venda de um novo contrato de 6 meses para 2 meses, né? E pode também o quê? Queimar, né? Como eu já falei, etapas quando você vai então vender o mesmo serviço que você vende para ele, para uma outra empresa que ele tenha referenciado. Então, isso é muito interessante também, isso ajuda você captar mais rapidamente clientes e otimizar então o seu funil, né? Reduzindo os prazos aí entre cada uma das etapas. Outra coisa interessante a se pensar quando a gente está falando de CRM é nos cuidados que você deve ter, tá? Porque o CRM não é só flores, né? Então eu preciso ter muito cuidado com alguns pontos, porque muitas empresas começam a implantar o CRM pensando que é um negócio muito bacana, deixar o cliente feliz, que isso vai ser muito bacana, que isso vai aumentar a satisfação dos clientes. Enfim, gente, aumentar a satisfação dos clientes, em tese é fácil, é só dar o que eles querem, mais alguma coisa e não cobrar por isso. Né? Qualquer um fica feliz com esse tipo de coisa. Só que o propósito do CRM não é deixar o cliente feliz ou deixá-lo satisfeito. Isso é parte da estratégia para obter o que você quer, que é o resultado. Você quer, na verdade, ter um volume maior de negócios com maior rentabilidade. Tá? Esse é o propósito. A gente não pode perder isso jamais de vista. Então você tem que ter muito cuidado com gastos excessivos. Tá? Muito cuidado com que essa questão assim, de fazer o que o cliente acha legal, o que o cliente gosta. Tá? Então, uma máxima que a gente sempre deve ter em CRM é o quê? A questão da reciprocidade. Tá? Ou seja, você tem que dar coisas para o cliente, você tem que prestar um serviço de alta qualidade, você tem que cobrar um valor justo por aquilo, mas você tem que esperar o retorno. Você tem que pedir para ele referência, você tem que pedir para ele te pagar mais, você tem que mostrar por que ele deve pagar mais, ou seja, tem que ser uma relação de reciprocidade. Tá? Empresas que só dão benefícios para os clientes sem cobrar, às vezes com
estratégia ingênua de competição, né? Ah, vou fazer isso porque eu vou ganhar os clientes da concorrência. Vai, enquanto você sobreviver. Por que será que outras empresas não estão oferecendo? É somente porque elas não tiveram ideia, porque elas não são tão bacanas quanto a sua? Ou será porque não é viável entregar uma oferta, vamos dizer, com tantos benefícios em detrimento, né, da margem para sustentar o seu próprio negócio? Outra questão também importante, né, que deve-se tomar cuidado, é de não complicar demais o seu CRM. Ou seja, comece simples, tá? Ou seja, não tente fazer um CRM muito complexo, cheio de coisas, mecanismos. Comece e vai evoluindo, tá certo? É preferível fazer alguma coisa mais modesta, mais incipiente, tá? E com o tempo você vai então incrementando. Você até pode, no seu plano que você está fazendo aqui nesse curso, fazer uma coisa mais complexa pensando o quê? No futuro. Mas é importante que você comece com ações mais simples, mais básicas, até para você conseguir aprender a executar isso tudo, né? Executar as regras de comunicação, a preparar todo esse território aí para conseguir fazer com que o CRM seja implantado de uma vez e fique para sempre, né? Para que não seja uma coisa, uma modinha ou uma coisa que você tentou ali, usou durante um tempo e descartou. Outra coisa que nós devemos ter muita disciplina é com a implantação do CRM. Por isso que eu falei, é preferível ter um CRM a princípio mais simples, começar com algumas poucas ações, mas que implante-as de fato, tá? Eu estou cansado de ver assim, planos mirabolantes, com 1000 ideias. E, aliás, ideia é o que não falta nas empresas, está cheio de metodologias para a gente, né, pregar post-its na parede, cheios de ideias, etc, etc. Mas na hora de executar, as empresas têm muita dificuldade. Por quê? Dá trabalho, toma tempo, gasta dinheiro. Então, para que o seu CRM não vire só um workshop bacana, em que as pessoas, né, fazem ali um super, vamos dizer assim, né, uma atividade, um entretenimento interessante, mas que isso vire uma estratégia, uma execução satisfatória, você precisa ir além disso daí, tá bom? Outro aspecto crítico do CRM, gente, é o cadastro. O cadastro, gente, tem que ser assim, uma coisa quase que religiosa, tá? Porque o cadastro é uma coisa chata, que dá trabalho e que ninguém quer fazer, tá? Cuidar de cadastro é um saco de fato, né? Assim, as pessoas precisam entender que tem coisas para que o CRM tenha que funcionar que são necessárias, tá? Das experiências todas que eu já tive, a melhor maneira de gerenciar um cadastro, né? A gente pode até falar disso aqui nas aulas seguintes, mas assim, é o quê? Ter alguém que só faça cadastro, tá? Isso é o ideal, tá? Por quê? Se a pessoa tiver que fazer cadastro e lavar o banheiro, ela vai lavar o banheiro, porque o cadastro é mais chato, ele consegue ser mais rigoroso, os dados desatualizam, né? Eu tenho que parametrizar tudo, eu tenho que padronizar a informação, eu tenho que atualizar os dados, eu tenho que, enfim, eu tenho que cobrar das pessoas o input, eu tenho que verificar a consistência desses dados, eu tenho que evitar a duplicação de dados, quer dizer, gerenciar um cadastro, né, de contatos, de nomes, seja de empresas ou de pessoas, com suas características, endereço, tudo isso, gente, é muito trabalhoso. E como é dinâmico, porque as pessoas mudam de endereço, as pessoas mudam de status marital, as pessoas têm filhos às vezes, então assim, eu tenho uma série de questões envolvidas no cadastro que tornam essa operação muito trabalhosa, até mais trabalhosa do que complexa, tá? Mas é muito chato, então é importante pensar nisso também. Um outro elemento fundamental para que o CRM dê certo na sua empresa, gente, é o engajamento. Nós vamos falar de um capítulo específico disso quando a gente for tratar de pessoas, de preparação do ambiente de implantação do CRM. Mas o que? O engajamento das pessoas que trabalham na empresa para o processo CRM, sejam os vendedores, para preencher os dados corretamente, para registrar as atividades, mas também do espírito do CRM. Não adianta ter sistema, se as pessoas que estão ali na linha de frente não tiverem a atitude, tá, de querer resolver o problema do cliente, de querer atender ali rapidamente, de querer tomar aquela demanda, né, dos consumidores ou dos clientes corporativos como, né, para si, matar a bola no peito e chutar para o gol, dificilmente você vai conseguir ter um CRM de fato. Você vai acabar tendo
uma coisa meio mecânica ali, talvez sirva para as campanhas, mas, por exemplo, para resolver coisas mais complexas, dificilmente você vai conseguir evoluir dessa forma. Um outro ponto muito importante também são as réguas de comunicação, né? Nós vamos falar aí das agendas, na verdade, as agendas de CRM para cada relacionamento que a gente escolher. Então, vai ser muito importante não só o cuidado ao desenhar essas agendas, né, essa sequência de comunicações que você vai ter com os clientes e com outros relacionamentos que não só com clientes, mas o que? Ter a disciplina para operar essas agendas, tá? Isso é muito trabalhoso, também é uma coisa que exige muito desafio, exige pulso firme da direção, dos gestores, das lideranças, por quê? Também dá trabalho, nunca dá tempo, a empresa sempre tem uma urgência. O CRM, gente, é uma coisa que vai demandar esse exercício de disciplina, essa conquista da sistematização para que você consiga então ter o resultado que você espera. E por último, é muito importante estabelecer em torno do CRM uma gestão sistemática, tá? Para ter um CRM efetivo, gente, tem que ter alguém ali tomando conta o tempo todo, checando, consertando, treinando, vendo o que está certo ou não. Então, tem que ter alguém gerindo esse negócio todo, tem que ter processo para gerir isso tudo, senão acaba virando mais uma novidade que não deu certo, ou até foi uma experiência interessante que a empresa teve, mas não conseguiu evoluir, ok? Bem, essa pequena introdução é mais para justificar, então, a importância de você ter o CRM, tá? E também você entender como estabelecer, então, esses relacionamentos, as vantagens de estabelecer esses relacionamentos da sua empresa. É claro que, dentre os vários motivos que eu apresentei, no seu caso, né, em específico, um ou outro dele é mais relevante, mas eu acredito que você tem aí argumentos e razões suficientes para avançar, então, nesse projeto e implantar o CRM na sua empresa de maneira definitiva, ok? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.